Bom pessoal, sou Otniel Cabral e você está no canal Pensa. No vídeo de hoje estarei apresentando um livro que vai abordar uma das temáticas que nesses últimos anos muito tem me cativado, que é a cosmovisão. E você deve estar se perguntando qual será esse livro. O livro é Transformando Cosmovisões, de Paul Hilbert, não sei se se pronuncia assim, uma análise antropológica de como as pessoas mudam. Esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Vida Nova e o autor, ele dividiu o livro em 11 capítulos e 2 apêndices. Nós vamos encontrar aqui 400 páginas de conteúdo com muita relevância. E é interessante nesse livro aqui levarmos em consideração a perspectiva pela qual o autor aborda a cosmovisão. Você deve estar se perguntando, mas eu já li tantos livros de cosmovisão, mas eu já vi tantas coisas sobre cosmovisão, e qual o diferencial? Por que eu preciso ter esse livro? Porque o autor aqui, ele vai apresentar a cosmovisão em uma perspectiva antropológica. E foi isso que eu achei interessante, essa visão antropológica em união com a teologia, gerando um conceito de cosmovisão. Então vamos ver um pouco o que aqui o Paul Hilbert ele vai nos falar aqui nesse livro. Bom, inicialmente no capítulo 1 ele vai trazer o conceito de cosmovisão. E como eu falei, a visão que o autor toma por base é antropológica. Então aqui ele vai apresentar o desenvolvimento da ideia de cosmovisão e vai trazer vários autores que são antropólogos e como eles pensavam de alguma maneira ou em alguma medida sobre a cosmovisão ou alguma teoria que se aproximava da ideia de cosmovisão. Por exemplo, ele cita aqui um dos autores que eu gosto, que eu estudei no meu período que eu estava na graduação, que é o Clifford Geertz. Então ele vai trazer vários autores, vai mostrar seus sistemas e algumas ideias deles acerca da cosmovisão. Nesse capítulo ainda, ele vai também trazer a definição de cosmovisão. Então, como é que ele define cosmovisão? Ele define cosmovisão da seguinte maneira: cosmovisão, da perspectiva antropológica, como as pressuposições e estruturas cognitivas, afetivas e avaliativas fundamentais que um grupo adota em relação à natureza da realidade e que utiliza para organizar a sua vida. Você vê aqui que ele traz uma definição bem completa de cosmovisão, porém ele foca no coletivo, numa visão mais ampla da sociedade. E me chama a atenção aqui porque ele destaca 3 elementos que muitas vezes em uma definição de cosmovisão ficam esquecidos. Às vezes a gente foca só na ideia intelectual da cosmovisão. Ele vai mostrar que a cosmovisão ela passa pelo afeto, pelas questões avaliativas, ou seja, as questões morais, questões éticas, e também pelas questões cognitivas. Ele vai abordar cada um desses 3 pontos ao longo de todo o livro. Ainda nessa primeira parte, ele também vai apresentar 5 funções da cosmovisão, ou seja, qual é a serventia do conceito de cosmovisão e qual é a serventia da cosmovisão em si. Como nós sabemos, todo e qualquer ser humano ele tem uma cosmovisão. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai debater, discutir a ideia de cosmovisão. No capítulo 2, ele vai trazer as características das cosmovisões. E aqui, a partir do capítulo 2 até o capítulo 4,
nós vamos ter toda a parte teórica sendo desenvolvida. Ou seja, ele vai lançar as bases teóricas para que nós tenhamos elementos para aplicar essa teoria na análise de cosmovisão. Ele vai dizer, né, que há basicamente dois pontos em relação à cosmovisão, que são as questões sincrônicas e as questões diacrônicas. E aí ele vai esmiuçar cada um desses elementos, tanto as questões sincrônicas, onde ele vai trazer o ponto da cognição, da afetividade e as questões morais e éticas, e a diacrônica ele vai trazer a questão da história, a questão da cultura e outros elementos. E aí ele vai abordar, né, algumas categorias que são importantes para que nós possamos entender a cosmovisão, como por exemplo, a diferença entre conjuntos digitais e conjuntos analógicos, como eles moldam a forma de nós nos portarmos, de nós agirmos e sermos no mundo, a diferença entre conjuntos intrínsecos e conjuntos relacionais, as taxonomias populares e as taxonomias formais. Depois ele vai entrar na ideia de signos, né? O que são signos, como é que se formam, como é que eles influenciam a cosmovisão, a ideia da lógica, e aí ele trabalha a lógica abstrata, a lógica algorítmica, a lógica analógica, a lógica topológica, a lógica relacional e por aí vai, né? Nesse ponto aqui ele vai mostrar quais são as características da cosmovisão. Isso ele trabalha no capítulo 2. Uma vez que ele faz isso, ele apresenta as características das cosmovisões, ele vai agora, de forma mais específica, pegar essas características e apresentar elas dentro do contexto humano. E aqui é interessante porque fica mais claro algumas ideias que ele apresenta de forma teórica no capítulo 2. No capítulo 4, né, ele vai agora definir um método para se avaliar as cosmovisões, para se analisar as cosmovisões. Como eu falei, essa parte aqui desses 4 primeiros capítulos, ele se constitui importante porque vai ser a base para se compreender, para se entender as cosmovisões. Pronto, depois que ele define, nesse capítulo 4, o método de análise das cosmovisões, agora sim, do capítulo 5 ao capítulo 9, aqui é muito interessante, ele vai começar a avaliar as cosmovisões. E ele vai avaliar as cosmovisões na perspectiva cognitiva, afetiva, avaliativa, nos mitos raiz das cosmovisões, nos rituais, na questão da formação da história. Então é uma análise bem completa das cosmovisões. Quais são as cosmovisões que ele vai avaliar? Ele vai avaliar, em primeiro lugar, as cosmovisões das sociedades tradicionais, as sociedades que ainda não tinham a escritas, as sociedades apenas orais, que trabalhavam com a oralidade. No capítulo 6, ele vai analisar as sociedades rurais, e em todas elas vai seguir essa estrutura que eu falei a vocês. Ele faz análise sincrônica, levando em consideração as questões cognitivas, as questões afetivas e avaliativas e as questões diacrônicas. No 7º capítulo, ele analisa a cosmovisão moderna. No capítulo 8, a cosmovisão da modernidade tardia ou pós-modernidade. E no capítulo 9, a cosmovisão pós-moderna ou local. Então, nesses capítulos, ele vai analisar cada uma dessas cosmovisões. E em alguns desses capítulos, ele vai mostrar como esse elemento, né, da cosmovisão, ou determinado elemento da cosmovisão, influenciou o cristianismo, como o cristianismo se deixou
influenciar por determinado pensamento de alguma época, por determinada forma de sentir, de expressar as emoções de uma determinada época. Então, vale muito a pena a leitura desse livro se você quer conhecer de forma mais abrangente as cosmovisões. E eu indico principalmente para quem é missionário, para quem quer ser missionário, para que ele possa conhecer melhor as cosmovisões, para que ele saiba lidar melhor com as cosmovisões, como as pessoas agem, sentem, vivem no mundo. E no capítulo 10, depois de ele analisar todas essas cosmovisões, ele vai mostrar agora uma cosmovisão bíblica. E aí, ele vai apresentar o que é que seria a cosmovisão bíblica. Lembrando que ele traz muita influência da questão antropológica. E no capítulo 11, ele termina com a ideia de transformar cosmovisões. Como que nós transformamos cosmovisões? Ele vai discutir a ideia de conversão, das questões culturais, vários e vários outros elementos. E depois ele traz 2 apêndices. Então esse livro aqui eu recomendo, se você gosta de estudar cosmovisão, se você é um missionário, um evangelista, é de suma importância. Se você está no contexto universitário, contexto acadêmico, se você quer estudar e conhecer mais sobre a palavra de Deus. Claro, é evidente, a gente tem às vezes algumas críticas, né, ao autor, mas de toda forma o livro ele é excelente, né, dentro da minha concepção, e vai lhe dar uma ideia mais abrangente, mais completa sobre cosmovisão. Então, Transformando Cosmovisão, de Paul Hiebert. Não deixe de curtir, de comentar, porque isso tem ajudado ao nosso canal. O nosso objetivo é divulgar literatura de qualidade, e esta é uma.